Você, a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 11, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Toda a terça de cada mês, nós teremos nas terças nós estamos chamando assim mais de um momento pastoral. E essas terças, tanto eu como o pastor Moisés, estaremos revezando na direção e ministração da palavra de Deus, trazendo uma palavra, claro, evidentemente do Senhor, mas no cunho mais pastoral. E hoje eu queria falar sobre um perigoso inimigo chamado Satanás. Capítulo 11 de Lucas, a partir do verso 11, está escrito o seguinte. Vamos ler a partir do 14, para a gente entender melhor. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E os outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, ou algumas traduções, deserto, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entretanto habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Meus amados, interessante que Jesus, ao falar sobre essas questões, e é evidente que nenhum de nós gostaríamos de presenciar um fato tão assombroso que é ver pessoas endemoniadas. E a gente sabe que isso é pior do que ver filme de terror. Eu não sei que alguém já teve a experiência de ver uma pessoa endemoniada e o quadro não é muito bonito. Me recordo quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos, ainda estava aqui na igreja, meu pai pastoreava. Entrou por aquelas portas, um domingo à noite, um rapaz muito endemoniado, eram legiões de demônios. E ao chegar, meus irmãos, ele começou a perturbar o culto. Logo, alguns oficiais, assim, tentaram parar o homem. Nesse dia, meus irmãos, eu não contei menos de 5 pessoas tentando segurar esse homem. Não tinha, na verdade, alguém que poderia dizer ser muito forte ou com força, que poderia segurar este homem. Lembro que nesse dia, eu acho que eram mais ou menos realmente isso, eram quase 10 homens
segurando um só homem. Me recordo também, isso ainda criança mesmo, você vê como é que isso fica guardado na nossa mente. Num dia de escola bíblica, no culto, um rapaz também endemoniado foi levado aqui à sala, que antes, eu acho que ainda era a sala da mocidade, não sei. Esse rapaz, então, quando ele foi levado, ele estava bem assentado ali, à direita, na parte bem extrema ali do banco, e tinha uma moça atrás. Esse rapaz, ele foi levado por 2 irmãos, e esse rapaz endemoniado deu um grito tão alto no ouvido da irmã, que a irmã se estremeceu todinha, teve que ir carregada para sua casa, diante do pavor que ela teve essa experiência nesse dia. Meus amados, nós não podemos de forma nenhuma negligenciar que Satanás ele tem poder. Nós não podemos negligenciar que ele tem suas armas. Interessante que Jesus Cristo, falando aqui, e no momento em que estava ensinando discípulos como deveriam orar, estava ensinando discípulos que a forma correta de se falar com Deus, ele também encoraja esses discípulos no momento da oração, da busca ao Senhor, e de repente ele dá uma pausa para explicar algo muito importante, porque o Senhor Jesus Cristo havia então operado algo que somente ele tinha o poder de expulsar demônios. Eu não sei, meus irmãos, se de repente aquelas pessoas que indagaram Jesus Cristo em relação ao que ele estava fazendo, expulsando o demônio, que é considerado aqui um demônio, a qual trouxe, tornou essa pessoa muda, ela não podia falar, e de repente quando foi expulso esse demônio, aquela pessoa voltou a falar. É evidente que alguns não entendiam, ou talvez não estavam sabendo que poder que Jesus Cristo tinha em sua vida. Ali Jesus Cristo é questionado, e evidente, meus irmãos, aqui vem um atributo que somente um Deus pode ter, o conhecimento de saber o que estava passando nas mentes das pessoas. Aqui é provado que Jesus Cristo tinha o poder da onisciência, do conhecer e saber o que estava passando na cabeça daquelas pessoas que indagavam Jesus Cristo, porque Jesus Cristo logo responde as indagações que estavam na mente de cada uma dessas pessoas. É certo que Jesus também explica que Satanás, ele tem os seus demônios, ele é organizado, e a gente precisa entender que, apesar de o nosso inimigo das nossas almas gostar de sujeira, o fato dele gostar da desordem não significa que ele é desordeiro, no sentido de que os seus planos ou os seus projetos são de forma desordeira, desorganizada. Ao contrário, o inimigo das nossas almas e os seus demônios e todos aqueles que estão submetidos a ele, ele organiza bem, ele é bem estruturado, ele é conhecedor, ele sabe, ele tem estratégias, ele não age de qualquer maneira. A gente não pode achar que ele é esse que cria desordem e é desorganizado. Não, ele é muito organizado. Ele sabe como agir, ele sabe como vão mover. E Jesus está explicando que as pessoas que estão envolvidas com ele, certamente, meus irmãos, estão debaixo das suas ordens. As pessoas que estão submetidas a ele, certamente são levadas à vergonha. Quando a gente lê os versos 21 e 22, falando sobre o valente bem armado, que ele guarda a sua própria casa, e os seus bens ficam em segurança. No verso 22 vai falar: mas até o dia que aparece uma pessoa mais valente do que ele, vence, tira a armadura que confiava e reparte os seus espólios. Jesus Cristo está mostrando que Satanás, ele é valente, ele é poderoso, mas Jesus Cristo é muito mais poderoso. Jesus Cristo verdadeiramente é o valente aqui. E o inimigo das nossas almas tem o poder, sim, meus irmãos, de confrontar muitas outras pessoas. Jesus Cristo está explicando que o inimigo das nossas almas, ele age com força do mal, ele é o próprio mal.
E ele tenta também saquear as nossas casas, ele tenta perturbar o nosso coração, ele tenta perturbar no nosso trabalho, e isso ele faz todo instante, tentando com suas armadilhas, com seus dados inflamados, colocar em nossa mente e nosso coração pavor e até mesmo descrença em relação ao próprio Jesus Cristo. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Jesus Cristo aqui está explicando que ele tem um poder acima do próprio Satanás. É evidente que aquelas pessoas estavam achando que Jesus Cristo expulsava, não porque ele tinha autoridade, mas expulsava pelo próprio Satanás. E aonde que Jesus fala, como é que alguém pode, o Beelzebu, expulsar a si mesmo? Não tem como. Jesus Cristo está mostrando a essas pessoas que para expulsar os espíritos malignos, deve ser alguém que com maior autoridade ou poder sobre ele. Jesus Cristo nos ensina algumas coisas importantes também aqui. Primeiro, ele está ensinando que o inimigo das nossas almas tem grande poder, e nós não devemos negar o poder dele e nem subestimá-lo. Observe, meus irmãos, que em nenhum momento também o próprio Jesus Cristo chegou a subestimar o próprio inimigo das nossas almas. Mateus capítulo 4, diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali o Satanás tenta de várias formas, e em nenhum momento Jesus Cristo subestima, mas mostra para esse inimigo que ele está acima dele, porque a sua ação é maligna. Eu disse um dia aqui, meus irmãos, e a gente precisa entender isso, que o nosso inimigo teve a cara de pau de tentar Jesus Cristo. Se ele teve a cara de pau, a audácia de tentar aquele que não tinha pecado nenhum, se ele teve a audácia de tentar o coração de Jesus Cristo a fazer o seu querer, a sua própria vontade, quanto a nós que possuímos uma natureza que é contra Deus, você acha que ele não vai tentar a gente não, meu irmão? Ele fez isso com o próprio Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que não nasceu com nenhuma sequela de pecado, aquele a qual esse homem perfeito e ideal, chamado Jesus Cristo, segundo Adão, que em sua natureza não havia o pecado, ele é tentado. Por que o inimigo não nos tentaria? Por que, meus irmãos, poderíamos muito dizer, eu sou acima de Jesus Cristo? Não é nada disso. Então Jesus Cristo está ensinando que ele é valente, ele é audacioso, e ele não deve ser subestimado, porque a sua ação é completamente maligna. Ele teve a audácia, meus irmãos, de ir conversar com Eva. Ele teve a audácia de menosprezar a verdade que o próprio Deus ensinara a Adão e Eva, distorcendo. Por que não faria isso nos dias de hoje? E nós não podemos esquecer que Eva e Adão estavam no estado original, sem pecado, livres de qualquer mazela, mas o inimigo é tão audacioso que plantou no coração deles há uma semente maligna chamada pecado. Quanto nós nos dias de hoje, que nenhum de nós nascemos com o estado original, nascemos já em pecado. Jesus Cristo está ensinando que inimigo das nossas almas também tem casa. Observe o texto, que o espírito sai, da vida de uma pessoa, está toda arrumadinha, toda limpinha, ele sente saudades do quê? Da sua casa. O inimigo, meus irmãos, quando sai da vida de uma pessoa, não fique você pensando, eu nunca mais vou voltar. Ele é igual a Schwarzenegger naquele filme, qual é o nome? Exterminador do Futuro, I Come Back. Eu voltei. O inimigo, evidentemente, os demônios, sempre vão querer voltar para a sua casa. E é evidente que
ao habitar nessa casa, ele vai gerar destruição. Ele vai tentar de todas as maneiras possíveis causar caos. Outra coisa que Jesus quer ensinar, que mesmo que inimigo das nossas almas, ele gera caos, ele tem poder. Jesus Cristo também está ensinando que o maior valente dos valentes é Ele mesmo. Por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, antes, meus irmãos, de ir assunto aos céus, Ele olha para os seus discípulos, Mateus 28, 18, fala: ó, toda autoridade me foi dada. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Anjos e demônios o reverenciam, porque Ele tem autoridade. Por isso que Ele diz aos seus discípulos, quando estavam para dispersá-lo, para propagar o Evangelho: olha, vocês vão expulsar os demônios, não em nome de si mesmo, mas em meu nome, Jesus Cristo. Expulsarão demônios, curarão os enfermos, fariam maravilhas e prodígios. Então Jesus Cristo está mostrando que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus Cristo, meus irmãos, ao ensinar os discípulos, está mostrando aos discípulos o perigo de ter a casa vazia. Observe que a palavra do Senhor está nos dizendo que se os demônios são expulsos, eles saem, e ao retornarem, verso 24, encontram a casa vazia. Esse infeliz desses demônios vão chamar mais outros infelizes, e poderosos e piores. O que Jesus Cristo está ensinando? Que não basta apenas ter a casa limpa. Jesus Cristo está ensinando que para que o demônio não volte e não venha com mais, precisamos que a nossa casa, o nosso interior, o nosso coração, a nossa vida esteja preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E como nós preenchemos? A primeira coisa é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Preencheu, pronto, selado pelo Espírito Santo. E aqui vai uma palavra aos amados irmãos que aqui estão, e aqueles que estão em casa, que dizem assim: não, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu estou bem, eu não faço nada, eu não adultero, eu não faço juramentos. Hernandes Dias Lopes diz em relação a esse texto, ele vai falar: uma série de zeros não fazem um cristão. O que ele está dizendo? O fato de não beber, de não adulterar, de não mentir, essas questões, elas não impedem que o demônio atue. Quando o apóstolo João, escrevendo a sua carta, primeira carta de João, capítulo 5, lá já beirando para o final, ele vai falar que a única forma do maligno não tocar na pessoa é ela nascer de novo, que ele vai explicar no começo. A única maneira do inimigo não ter poder sobre a nossa vida é nascer de novo. O que é nascer de novo? É confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No confessá-lo como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo vem sobre nós, habita em nós, aí somos de Cristo. Quando os demônios percebem que nós somos de Cristo, aí cumprir-se-á também a palavra do Senhor, que o inimigo anda ao nosso derredor. Por que ele anda ao nosso derredor? Porque o Senhor nos protege, porque o Senhor está conosco, porque Ele faz parte da nossa vida. Então não tem como o inimigo, o espírito maligno, os demônios nos possuírem, porque estamos com o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o fato, meus amados, de nós não praticarmos
nenhuma das séries que eu lhe disse, outras coisas mais, não nos assegure dizendo: olha, eu sou bonzinho, eu sou aqui, eu não faço nada. Isso não é segurança para que um dia o demônio possa agir na vida dessa pessoa. Se ele tenta achar uma brecha para quem é de Cristo, imagine para aquele que não é. E aonde que eu lanço uma palavra também de perigo, no sentido de alerta, que é uma grande ameaça para aqueles que se desviam da verdade. Quantas pessoas, meus irmãos, têm se desviado da verdade? Quantos têm negado a sua fé? Se porventura negam a sua fé, logo também se tornam pessoas totalmente vulneráveis nas mãos do próprio inimigo. Aqui, o Senhor Jesus Cristo também está falando, verso 23, que devemos tomar uma posição. Ele está dizendo: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus Cristo está ensinando que não existe esse negócio de neutralidade. É impossível ser neutro nessa guerra espiritual. Ou você está com Cristo, ou você é contra Ele. Não existe, meus irmãos, um meio que possa estar entre ou sou de Cristo ou não sou de Cristo. Jesus Cristo está ensinando que nós não devemos ficar num muro. A verdade é que quando estou neutro, eu já estou me opondo a Ele. Jesus Cristo está dizendo que se Satanás espalha e destrói, ele ajunta e constrói. Ou estamos naquele que ajunta e constrói, ou estamos naquele que espalha e destrói. Por isso que a Bíblia nos ensina: ou é sim, sim, ou não, não. E se for talvez, isso é procedência o quê? Maligna. Jesus Cristo está nos ensinando que precisamos tomar uma postura, que ou estamos com Ele ou sem Ele. É aonde, meus irmãos, entra o perigo, e aonde muitos cristãos também estão se perdendo, ou o pé na igreja, ou o pé no mundo. A Bíblia fala: ou me santifico mais, ou me torno mais imundo. Ou eu vivo uma vida profunda com Cristo, ou vivo uma vida sem Ele. Mas voltando aqui, e partindo para o final dessa reflexão, diante dessa grande ameaça, desse grande perigo chamado Satanás, um espírito maligno, que muitas vezes tem nos atormentado, ou tenta nos atormentar, que tenta invadir a nossa casa, e muitas vezes, meus irmãos, nós temos dado lugar. Quando nós abrimos a boca para proferir aquilo que não é de Deus, poderemos ser infelizmente usados. Os irmãos lembram? Quando o próprio Pedro revela, quando Jesus Cristo espalhou, pediu seus discípulos para irem, e alguns discípulos voltaram, e Jesus perguntou: o que estão dizendo ao meu respeito? Alguns diziam: olha, estão dizendo que tu és o profeta Elias, ou do João, enfim. De repente Pedro olha para Jesus, e o que Pedro revela, pela revelação do Pai: não, Senhor, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Mas preste atenção, logo depois, o mesmo que foi usado por Deus dizendo: olha, tu és o Cristo do Filho Altíssimo, quando o Senhor Jesus Cristo diz a eles: olha, provém que um dia seja entregue nas mãos dos anciãos, que venha a sofrer. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, não faças isso contigo, deixe que nós morramos em teu lugar. E que Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Quando nós mentimos, nós estamos dizendo que somos filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira.
Então, quando nós proferimos uma mentira, ali está uma grande porta aberta. Eu nunca esqueço essa frase que o pastor Alexandre Ximenes diz, que a certidão de nascimento do filho do diabo é a mentira, porque ele é o pai da mentira. Quando nós formos, meus irmãos, pecar, nós não podemos esquecer que o pecado nos afasta de Deus, e logo se pecarmos, estamos longe de Deus. Se não houver um arrependimento, não vamos pensar assim, não, vai estar tudo tranquilo, não. Se o pecado, a iniquidade nos faz separação de Deus, nós estamos próximos a quem? O diabo. Quando se passa em nosso coração algum desejo que não é de Deus, isso nos afasta também dele. E aqui eu quero trazer outra palavra a você, irmão, a você, minha amada irmã, que não tem desejo mais de estar na presença do Senhor, de buscá-lo, de vir à sua casa. Você é um sério candidato para se tornar filho do diabo. E muitas vezes o inimigo usa de armas, e as armas deles têm sido muitas vezes que nós olhemos para os problemas, para os homens. Evidentemente que nós precisamos ser testemunhas fiéis do Senhor Deus, mas quando, meus irmãos, estamos olhando mais para os homens e esquecemos que há um Deus dos céus, você é um sério candidato a sair da igreja. Quando nós desconsideramos a igreja, achando que não é mais necessário estar na igreja, somos um sério candidato para se tornar filho do diabo. Quando, meus amados irmãos, não temos mais o desejo de buscar a palavra do Senhor, ler, meditar, orar, somos sim sérios candidatos também para nos tornarmos filhos do diabo. Um escritor falando sobre avivamento, um escritor chamado Hirsch, ele fala que quando nós não consideramos a oração um ato fundamental, uma ação fundamental na nossa vida, nós já apostatamos da fé. Quando nós não consideramos uma vida santa como algo essencial, já apostatamos da fé. Ele disse que quando nós não temos mais o prazer de ler as santas escrituras, de meditar e obedecê-la, também já apostatamos da fé. E isso é um perigo. É um perigo também para nos tornarmos filhos do diabo. Por que eu digo isso? Porque não apenas o dia em que o anticristo, proferido pela palavra do Senhor no Apocalipse, quando diz que um dia ele se revelará, a verdade é que os seus pensamentos, a sua doutrina e as suas filosofias já têm feito efeito na vida de muito, pasmem, crentes. Quando negam as escrituras como as santas, infalíveis escrituras do Senhor, já se tornou filho do diabo. Porque o sentimento, o pensamento e o desejo do anticristo já faz parte do seu coração. Amados, Jesus Cristo está nos ensinando nessa passagem que nós não devemos brincar com o inimigo, que nós devemos manter a nossa casa fechada. A única porta que devemos abrir é para o Senhor Jesus Cristo, e quando Ele entrar, não abramos mais para ninguém. Eu aprendo nesse texto que nós devemos em todo tempo olhar para o Senhor Jesus Cristo e não nos intrometermos naquilo que somente Ele tem o poder. Só Ele tem o poder de repreender o inimigo. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu vi uma cena
no púlpito da igreja, uma irmã, isso faz muitos anos, uma irmã chegando assim: Satanás pode vir para o meu lado, porque eu vou pisar na cabeça dele. Aqui é fogo. Meus amados, eu fico brincando com essas coisas não. Quando o arcanjo Miguel estava lá lutando pelo corpo de Moisés, ele falou: que o Senhor te repreenda. Meus irmãos, arcanjo mandado por Deus, no bom sentido, ele podia pegar o inimigo pelo colarinho, dar 2 tapas na cara dele, e o inimigo não teria poder contra arcanjo, porque estava sob ordem divina. Mas mesmo assim ele não se atreveu. Que o Senhor te repreenda. E tem irmão chamando o inimigo como se fosse assim, chamando o outro para a briga. Meu amado, somente um que tem o poder de expulsar todo o espírito maligno e de fazer o Satanás arredar da sua vida, o nome dele é Jesus. Eu finalizo dizendo para os amados irmãos que Jesus Cristo nos ensina também nessa passagem, que nós devemos, e aplique isso ao seu coração, que nós devemos ser verdadeiramente dele, e todo tipo de ação que é contrária à palavra é contrária a ele. E por fim, eu aprendo que quando Jesus Cristo nos ensina nessa santa e poderosa Escritura, ele também está dizendo algo importante para cada um de nós, que ele é o maior valente, e ele está acima de todos. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 9, fala: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Se Jesus não estiver na tua casa, se Jesus não estiver no teu coração, se Jesus não estiver na tua vida, se apronte, se arrume logo, se conserte logo, volte para Jesus logo, porque se o inimigo, os demônios, acharem a casa vazia, mesmo que ela esteja arrumadinha, e como diz o chefe Rocha, bonitinho, cheirosinho, ele vai trazer piores do que ele. Então, meus irmãos, arruma a casa, ajeita a casa, e eu não estou falando casa, residência não, eu estou falando isso daqui, tá? Arruma a casa, porque ele não brinca de ser diabo, e quando ele pega para humilhar, pega de verdade. Então, meus amados, ou a gente é crente ou não é. Você quer ver se crente está no aprumo do Jeová, como diz os irmãos? É só um demoniado manifestar perto dele, aí você vai saber se o cabo está com Deus ou não está. Você já parou para pensar nisso? Teve um dia que eu cheguei: Senhor, manda uns demoniados aqui para a igreja para ser libertos esses camaradas. Aí o irmão chegou: misericórdia, pastor, se isso vir eu sou o primeiro a correr. Eu quero terminar perguntando: se um dia o Senhor Deus, pela sua soberania, permitir que se manifeste um demônio na vida de uma pessoa, qual vai ser a tua e minha reação? A gente vai correr? Ou na autoridade de Jesus Cristo expulsar os demônios? Agora eu vou perguntar para finalizar: a tua vida está em ordem com Deus, para que haja autoridade no nome dele para expulsar? Porque que a gente mais vê são crentes superficial. Levanta a mão na igreja, vai: pastor, nada aconteceu. Não vamos brincar, meus irmãos. Olha o que está acontecendo pelo mundo aí. Olha aí. E sabe o que é o pior dessas guerras? Que é algo terrível, a gente vê morte. São muitas pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus, porque não confessaram Jesus Cristo. E
piora mais ainda, que o dia que Jesus voltar, os mortos que forem ressurretos, sem Jesus, condenação eterna. Sejam israelitas, palestinos, árabes, seja o que for, brasileiro, americano, europeu, africano, canadense, gente da Filipinas, não adianta fugir, porque o dia que ele voltar, meus irmãos, vai ser pior do que a morte para muitos. Enquanto estamos em vida, vamos arrumar a casinha, põe a casa em ordem, aprume-se, busque o Senhor, coloque a vida, santifique-se, vamos buscar ao Senhor, para que esses malditos demônios nunca encontrem a nossa casa vazia. Mas quando olhar para a gente, fala assim: não vou ali não, porque ali tem uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Pastorzão, passa a palavra. Vamos orar.